Então, no último vídeo, a gente falou bastante sobre a lei de Kirchhoff, a lei das malhas, né? Então, tiramos as equações das malhas e encontramos as correntes. Hoje a gente vai fazer trabalhar aqui uma equação, né, um circuito, análise do circuito, através da lei de Kirchhoff, analisando ela através da lei dos nós, né, ou a lei das correntes. Então, só vamos recordar antes um pouquinho quais são as duas leis de Kirchhoff, que a gente viu semana passada. Então, a primeira lei de Kirchhoff diz que a soma das tensões em todos os elementos de uma malha fechada é igual a zero. E a segunda lei se refere à lei das correntes. A soma das correntes que entram num nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó. Então, nós temos aqui um circuito com duas fontes de corrente definida, não temos as tensões, né? Então, tem uma fonte de corrente de 4 amperes, os resistores R1 de 2 ohms, R2 12 ohms, R3 6 ohms e outra fonte de corrente de 2 amperes. Tá? Então, nós vamos trabalhar esse circuito. O primeiro passo, a gente sabe que tem dois nós, né? 3 nós, na verdade. Então, aqui é um nó, a gente vai nomear ele como nó 1. Aqui é outro nó, vamos nomear ele como nó 2. E aqui é um terceiro nó. Bom, quem que está pendurado no nó 1? A fonte de corrente de 4 amperes, o resistor 1 e o resistor 2, né? Quem está pendurado no nó 2? O outro lado do resistor 2, o resistor 3 e a fonte de corrente de 2 amperes. E o nó 3, ele tem elementos que são comuns tanto com o nó 1 quanto com o nó 2. Então a gente não precisa tirar a equação do nó 3, porque ele vai ser redundante, né? A gente vai estar repetindo a mesma equação que já estão sendo representadas por esses dois nós. Então a gente vai colocar esse nó 3 aqui como referência, tá? Então ele vai ser um fator de referência, lembrando que a referência sempre tem a diferença de potencial nula. Então a gente vai ter o nó 1 sendo representado pela tensão V1 em referência a esse nó 3 aqui, né? E a tensão V2, que representa a tensão no nó 3, em referência a essa tensão aqui do nó 3, né? Então vamos lá, tirar as equações do nó 1. Eu vou dar alguns nomes aqui e sentidos para essas correntes. Então, já que a corrente da fontezinha que ela está vindo nesse sentido, eu vou considerar que ela está entrando no nó, que é chamado I1. I4 vai ser a corrente que está passando no resistor 1 e I3 a corrente que está indo para o resistor 2. Tá? Então a equação vai ficar, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então vai ser I1 igual a I3 mais I4. Né? As duas correntes que estão saindo são I3 e I4 e a que está entrando é o I1. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essas correntes aqui pelos valores da lei de Ohm correspondente, né? Então, eu já tenho o I1 que é 4 amperes, está definido aqui, o I1 é o 4 amperes, da fonte da corrente, então tá lá. O I3 eu vou substituir pela lei de Ohm. Quem que é o I3? O I3 é a tensão em cima do resistor 2. E o resistor 2, a diferença é a diferença de potencial entre a tensão do nó 1 e a tensão do nó 2, tá? Então vai ser V1 menos V2 divididos pela resistência R2. Esse é o I3. Então vou colocar lá na fórmula essa equação aí, ó, tá? Substituindo V1 menos V2 divididos por R2. E daí faltou o I4. O I4 quem que é? A tensão no resistor 1, que é a tensão do nó 1 em referência do zero. V1 menos 0, né, que é a tensão da referência, é da V1. Então, a corrente I4 é igual a V1 divididos por R1. Tá? Então, vamos colocar lá na fórmula. E nós temos aqui a equação. Agora, eu vou dividir essa
fração aqui, já que eu tenho V1 aqui e V1 aqui, eu preciso que esteja separado essa fração aqui, que ele não esteja junto com V2. Então, para dividir, é só separar ali, ó, né? Coloquei o V1 dividido por R2 e o V2 separado aqui dividido por R2 também, tá? Então, lá. Colocando o V1 em evidência, ele vem para cá e daí o V1 sai aqui da fração e coloco o 1 no lugar. Então, ficou 1 dividido por R2. Mais o V1 também saiu para ser posto em evidência, né? Ficou 1 no lugar. 1 dividido por R1. Então, 1 dividido por V1 multiplica com 1 sobre R2 mais 1 sobre R1. Menos, daí coloquei o V2 em evidência, 1 sobre o R2, que é o que nós temos aqui, ó, tá? Agora eu substituo os valores, né? O 4 A já estava ali. Então, o R2, que é o resistor de 12 ohms, o R1, que é o resistor de 2 ohms, né? Aqui é R2 também, 12 ohms. E daí eu faço a soma dessas duas frações. Para somar, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum primeiro, né? Entre 12 e 2. Pego o valor de maior aqui para facilitar. Então vai ficar 12 divididos por 12. 1 vezes 1 dá 1, né? Daí 12 divididos por 2 dá 6, vezes 1 dá 6. 6 mais 1, 7. Então vai ficar lá a equação 4 igual a V1 vezes 7 sobre 12, menos V2, 1 sobre 12. Né? Daí só trocando de lado aqui, ó, né? E também, para facilitar e tirar a fração, eu vou multiplicar todos esses valores aqui pelo 12. Né? Então, eu multiplico o 4 pelo 12, fica 48. Multiplico o 7 pelo 12, vai dar, e divido por 12, vai dar o próprio 7. Né? 7V1. Eu multiplico o 1 pelo 12, e daí divido por 12, vai dar o próprio 1. Então, ficou uma equação aqui sem fração, né? Multiplicando todos, tem que multiplicar todos, inclusive o que está antes do igual aqui, né? Daí só troquei o lado aqui, ficou 7V1 menos 1V2 igual a 48. Vamos para o nó 2 agora. Analisar o nó 2. Tudo é uma questão do que você vai arbitrar, né? Eu arbitrei o sentido. Como o I3 aqui já estava indo no sentido do V1 para o V2, eu considerei ele aqui o mesmo sentido, ainda do V1 para o V2, tá? Arbitrei que o I1 está subindo, que é a corrente no resistor 3, e o I2 eu segui o sentido aqui da corrente da fontezinha aqui, ó, né? Então vamos lá. A lei de Ohm, a lei de Kirchhoff diz que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Tem duas correntes entrando, que é o I3 e o I1, e uma saindo, que é o I2, né? Então, nós vamos ter lá I3 mais I1 é igual a I2. As correntes que estão entrando no nó é igual à corrente que está saindo, que é o I2. Então, eu faço o mesmo esquema do anterior, né? Eu pego lá, ó. A diferença de potencial aqui é V1 menos V2, novamente, né? V1 menos V2 divididos por R2, que é a tensão em cima do resistor 2. Isso a gente é a mesma equação que estava no nó 1, né? E daí, mais o V2 divididos por R3, né? Que é o valor do I1 aqui. E o I2 eu substituo só pela corrente, que é o próprio 2 A ali, tá? Daí só dividindo, separando, né, essa fração aqui, vai ficar V1 sobre R2 menos V2 sobre R2 mais V2 sobre R3 igual a 2, né? Coloco o V1 em evidência, vai ficar V1 vezes 1 sobre R2 menos V2 em evidência,
1 sobre R2 mais 1 sobre R3 igual a 2. Né? Seguindo, substituo os valores, V1 sobre 1 sobre 12, né, que é o R2, menos V2, vezes 1 sobre 12, que é o R2, mais 1 sobre 6, que é o R3, igual a 2 amperes. Né? Daí faz o mínimo múltiplo comum lá entre esses dois valores. 12 divididos por 12 vai dar 1. 1 vezes 1, né? Daí 12 divididos por 6 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 vai dar o 3, 12 lá, né? Então fica essa equação aqui, ó. V1, 1 sobre 12, menos V2, 3 sobre 12, igual a 2. Para eliminar as frações, eu posso multiplicar todos esses valores aqui por 12, que é a parte de baixo. Então, eu vou multiplicar o 1 vezes 12, vai dar 12, divididos por 12 vai dar o próprio 1, menos o V2, que é 3 vezes 12, divididos por 12, que vai dar o próprio 3, né? E o 12 vezes 2, que vai dar 24. Daí aqui vai ficar 24 mesmo, já que não tem o denominador igual a 12, tá? Então, a equação vai ficar assim, 1V1 menos 3V2 igual a 24, tá? Só para facilitar as contas. Então, tá aqui as duas equações, a equação do nó 1, 7V1 menos 1V2, né, coloquei na ordem aqui, igual a 48. E a equação do nó 2, 1V1 menos 3V2 igual a 24. Agora vamos utilizar lá a determinante para poder fazer a resolução desses dois sistemas aí, né? Então tá aqui, ó. Coloquei, para primeiro achar V1, eu coloco o valor do 7 e do 1, né? Depois coloco os resultados, que é o 48 e o 24, tá? E embaixo eu só repito aqui os valores do V1, 7 e 1, e do V2, que é o menos 1 e o menos 3, tá? Então, para dois nós eu vou multiplicar cruzado, vai ser o 7 vezes 24, subtraio pelo 48 vezes 1, né? Ou 1 vezes 48, e a parte de baixo eu faço a mesma coisa, ó, 7 vezes menos 3, subtraio pelo 1 vezes menos 1, tá? Então, o resultado ali vai dar os 7 vezes 24, que dá 168, 48 vezes 1, que dá 48, vou subtrair. Daí o 7 vezes menos 3 dá menos 21, e 1 vezes menos 1 dá menos 1. Daí 1 menos com menos é mais. Então, nós vamos ter aqui 168 menos 48, que dá 120, e o menos 21 mais 1, que vai dar menos 20, né? Então, o V1 é igual a menos 6 volts, tá? Então, a tensão do nó 1 até a referência, né, é menos 6 volts. Para achar o V2, eu substituo aqui no lugar onde coloquei V1 aqui, eu coloco o valor da saída, 48 e 24, e repito os valores de V2, menos 3 e menos 1 e menos 3. E aqui embaixo a mesma coisa, que a gente já sabe o resultado, que vai dar menos 20, mas cruzando lá, ó, então 48 vezes menos 3, menos 24 vezes menos 1, vai dar menos 144 mais 24, que o resultado vai ser menos 120, né? A parte de baixo a gente já fez anteriormente, que deu menos 20. Então, menos 120 por menos 20 vai dar 6 volts. Coincidiu aí que os dois resultados foram igual a 6 volts, tanto de V1 quanto de V2, tá? Então, voltando lá, ó, o nó 1, que aqui seria o V1, então, aqui tem menos 6 volts. É menos 6 porque é aquela história, né? A gente achou a corrente contrária. Então, o valor de R1 aqui está errado, né? Seria menos 6 divididos por 2, que dá menos 3 amperes, porque eu considerei o sentido contrário da corrente. Então, o resultado aqui é menos 3 amperes, né? O IR2, que vai ser lá, lembra que era
o V1 menos V2. Então, como V1 é menos 6 e V2 é mais 6, então menos 6 menos mais 6 vai dar o menos 12. O valor do resistor é 12, então, para achar a corrente, menos 12 divididos por 12 vai dar menos 1 ampere. Também deu negativo aqui, né? Porque eu considerei o sentido contrário, eu arbitrei o sentido contrário. Se eu tivesse considerado o sentido da corrente vindo do V2 por V1, aí teria dado positivo aqui, tá? E o IR3 eu considerei o sentido correto da corrente, tá? Tanto que deu 6 volts positivo divididos pelos 6 ohms, vai dar 1 ampere, então aqui, tá? Então essa era o exercício aí sobre a lei de Kirchhoff, a análise, né, da lei de Kirchhoff, análise dos nós, análise das correntes, tá certo?